O Godzilla Final Wars, ou como é apelidado, Final God, é um kaiju que apareceu pela primeira vez no filme de 2004, Godzilla Final Wars. Esta é sua última encarnação da Era Milênio, sendo ele o Godzilla responsável por fechar a saga dos filmes dessa vez. A aparência do Final Wars Godzilla é uma espécie de amálgama de muitos outros designs anteriores. Este Godzilla possui a tradicional pele cinza carvão e barbatanas dorsais brancas, bem como um rosto reptiliano pontiagudo semelhante a outros Godzillas da Era Milênio. Ele é muito mais fino do que a maioria dos designs anteriores, e suas barbatanas dorsais são ligeiramente menores e menos pronunciadas do que outros designs da Era Milênio. Ele tem olhos pequenos, com uma mistura de esclera vermelha, laranja e amarela. Ele é bípede, fica de pé com a cauda, às vezes a levantando e em outros momentos a arrastando no chão. Final God possui uma cabeça semelhante ao Godzilla do filme Godzilla 2000. Seus dentes são bem afiados e ele possui um físico muito semelhante a de um crossfiteiro. Todos sabem a origem do nome do Godzilla. Eu já expliquei em outros vídeos de outros Godzillas, como o Godzilla de 54 e o Godzilla GMK. Vocês sabem, né? Aquele negócio lá da baleia, do gorila e tal. Mas nesse caso, esse Godzilla é chamado de Final Godzilla ou então Final God, tanto pelos fãs quanto até pelos próprios produtores do filme. O rugido desse Godzilla é praticamente o mesmo ao de todos os Godzilla da Era Millennium, então não temos muito o que falar sobre ele. Um ano após o lançamento de Godzilla Tokyo SOS de 2003, a Toho tinha até uma ideia de fazer uma outra continuação para esse filme, mas aí eles lembraram que naquele ano a franquia Godzilla estava comemorando seus 50 anos de existência, então resolveram fazer um novo filme, que dessa vez ignoraria todos os outros filmes, até mesmo o clássico de 54, mas que ainda assim faria uma homenagem ao mesmo. O foco desse filme não seria uma história complexa ou tramas militares como em filmes anteriores. O que a Toho queria era homenagear o Godzilla e muitos outros kaijus clássicos da franquia, para agradar o máximo de fãs possíveis. Dirigido por Ryuhei Kitamura, com o roteiro de Isao Kiriyama e Yataro Mimura, produzido por Shogo Tomiyama e com a trilha sonora composta por Kate Emerson, Nobuhiko Morino e Daisuke Yano, Godzilla Final Wars é lançado no dia 4 de dezembro de 2004. No filme, Godzilla apareceu pela primeira vez em 1954 e se tornou o inimigo mais temível da humanidade nas décadas seguintes. A Força de Defesa da Terra foi formada para lutar contra Godzilla e outros monstros que ameaçavam o mundo, mas nunca conseguiram derrotar Godzilla. Até que em uma batalha fatídica, a nave Gotengo conseguiu derrubar e prender Godzilla sobre uma camada de gelo na Antártica. Muitos anos depois, uma raça alienígena chamada de Exiliens, que de primeira se mostravam bons, mas na verdade eram malévolos, assumiram o controle dos monstros da Terra e os lançaram contra a humanidade. Os últimos remanescentes da EDF libertaram Godzilla de sua prisão e usaram Gotengo para atraí-lo através do globo terrestre. Por onde Godzilla passou, ele derrotou o exército de monstros dos Exiliens, um por um. Godzilla finalmente chegou a Tóquio, onde após destruir um meteoro, ele encontra a arma secreta dos Exiliens, o Monster X. Godzilla quase foi morto quando o Monster X se transformou em Kaiser Ghidorah, mas a nave Gotengo energizou Godzilla com a energia Kaiser. Isso permitiu que ele triunfasse sobre seu inimigo extraterrestre. Godzilla iria atacar Gotengo, mas foi então convencido a encerrar sua rivalidade com a humanidade por seu filho Minilla. E então ele resolveu voltar para o mar junto de seu filho sem maiores conflitos, marcando assim o fim de uma era. A personalidade do Final God é um tanto curiosa. Ele é retratado como um anti-herói semelhante ao Heisei Godzilla. De acordo com a narração de abertura do filme, Godzilla foi o maior inimigo que a humanidade já enfrentou, antes de ser selado na Antártica. Depois de ser libertado da Área G, como você já deve saber, Godzilla é atraído ao redor do globo pela Gotengo, o navio de guerra que o selou, acreditando que sua batalha final com ele ainda estava acontecendo. Como vocês sabem, ao longo do caminho, Godzilla luta
contra o exército de monstros Exiliens. Em determinado momento, ele se dá o trabalho de destruir uma cidade após derrotar Kamacuras. O personagem Samon Taguchi comenta que há muito tempo a humanidade fez algo horrível que irritou Godzilla, por isso ele os ataca. Isso talvez possa ser uma referência ao filme original de 54, onde é dito que Godzilla é o último sobrevivente de sua família, que acabou sendo morta por causa de testes nucleares. O Final God tem poderes e habilidades praticamente similares a outros Godzillas anteriores, mas com alguns acréscimos. Vou mostrar e contar para vocês. A habilidade mais icônica e poderosa do Final God é seu sopro atômico ou respiração atômica, chamem como quiser. Quando Godzilla prepara sua respiração atômica, suas barbatanas dorsais emitem um intenso brilho azul. Após isso, ele dispara um raio azul de radiação de sua boca. Este feixe é descrito como sendo extremamente poderoso, pois é capaz de despachar ou matar a maioria dos monstros e inimigos de Godzilla em um único golpe, com exceção do Monster X. Além disso, Godzilla possui uma variação chamada Hyper Spiral Heat Ray. Godzilla usou esse sopro atômico para explodir e destruir o asteroide Gorath, conforme ele se aproximava da Terra com extrema precisão, e Godzilla o destruiu com muita facilidade. Final God também possui a poderosa variante espiral vermelha de sua respiração atômica, conhecida como Burning G-Spark Heat Ray. Este feixe é usado depois que Godzilla foi sobrecarregado com a energia Kaiser de Shinichi Ozaki, a fim de empurrar Kaiser Ghidorah para a borda do espaço e destruí-lo por completo. Além dos poderes, o Final God possui uma imensa força física e reflexos surpreendentemente rápidos, permitindo-lhe dominar facilmente a maioria de seus oponentes em combate físico. Ele também possui resistência quase ilimitada, enquanto viaja pelo mundo e luta com outros monstros sem se cansar. Ele é capaz de lutar com as mãos e os pés, bem como o rabo, mostrado quando ele usa o rabo para acertar Zilla na Ópera de Sydney quando este tenta atacá-lo. Monster X prova ser o único oponente que pode igualar a força de Godzilla e até dominá-lo. O feito de força mais impressionante de Godzilla foi quando ele pega e joga Kaiser Ghidorah, que pesa 100.000 toneladas, quase 2 vezes a mais do que seu próprio peso, no espaço. Outro dos ativos mais poderosos desse Godzilla é a sua durabilidade e resistência a lesões. Godzilla permanece imperturbável por todos os ataques que seus oponentes usam contra ele, permitindo que ele resista facilmente a seus ataques e imediatamente os contra-ataque e os derrote. Os únicos inimigos em Godzilla Final Wars que são mostrados ferindo Godzilla são o Gigan e o Monster X. Tendo habilidades de anfíbio, Godzilla está adaptado para viver tanto em terra quanto debaixo d'água. É mostrado que Godzilla lutou contra Hedorah e Ebirah debaixo d'água durante o filme, quando ele acertou os dois monstros para fora da Baía de Tóquio com sua respiração atômica. Este Godzilla é bem inteligente, pois o mesmo emprega estratégias de batalha contra seus oponentes, descobrindo rapidamente suas fraquezas e usando-as a seu favor. Godzilla também entende que Minilla está na frente dos humanos para os proteger, significando que eles não são ameaças, ou seja, ele possui sim um certo grau de inteligência. Final God não demonstra muitas fraquezas durante o filme, exceto durante sua batalha final contra o Monster X, onde apenas ele e o Gigan conseguiram ferir gravemente Godzilla. Em destaque o Monster X, que conseguiu ficar de igual para igual com Godzilla, e quando se transformou na forma de Kaiser Ghidorah, ele ficou superior ao ponto de quase matar o Rei dos Monstros. Agora, algumas curiosidades para vocês. Como o Godzilla do filme Godzilla 2000 Millennium, o Final Wars Godzilla é frequentemente e erroneamente considerado o Godzilla Jr. adulto do final de Godzilla vs Destoroyah, devido aos monstros em Godzilla Final Wars sendo dimensionados para 100 metros, como na série Heisei, e imagens do Jr. adulto sendo mostrado durante os créditos de abertura do filme. No entanto, pessoal,
É importante notar que Final Wars é definida em sua própria continuidade, que é completamente desconectada da série Heisei, e o final, ou melhor dizendo, o final do que aconteceu no Godzilla vs Destoroyah não é canônico com nenhum filme da Era Millennium. Então não, esse Godzilla não é o mesmo Godzilla Jr., é outro Godzilla. Fechou? Ah, e outra curiosidade é que o Final Wars Godzilla é o Godzilla mais alto da série Millennium, tendo ele 100 metros de altura, que é a mesma altura que tem o Godzilla da Era Heisei, mas ainda assim, relembrando, eles não são os mesmos. Apesar de só ter aparecido em um filme, o Final God se tornou um dos Godzillas mais amados da franquia e se tornando um dos mais icônicos também. Muitos fãs o adoram por causa dele ser um dos Godzillas mais porradeiros que a franquia já teve. Afinal, para o encerramento de uma era, eles precisavam de um Godzilla digno para isso. Ele não foi esquecido, tendo aparecido em jogos, HQs e até recentemente em um curta-metragem, onde ele luta com o monstro Hedorah. Final God sempre será lembrado como aquele que carregou o legado e o fim da Era Millennium, e um dos Godzillas mais legais e descolados que já foram feitos. Não só eu estou dizendo isso, como todos os fãs dele falam. Realmente um Godzilla maravilhoso.